A palavra do dia de hoje é sobre intimidade no casamento. Propriamente dito, como anda a sua relação sexual com seu cônjuge. Como é que está essa área na vida de vocês, no casamento de vocês? Vocês estão tendo afinidade? Vocês se entrosam? Vocês se buscam com frequência? Ou só quando realmente não estão aguentando mais? Como se fosse uma coisa forçada, realmente na necessidade da carne, e não aquela necessidade de ter o prazer a dois com seu cônjuge. Você sabe que na Bíblia fala sobre relacionamento sexual que é de tão importância como as outras áreas em suas vidas no casamento? Vocês têm que se entronizar no relacionamento sexual de forma mútua. Vocês têm que se procurar constantemente. Vocês têm que ter afinidade, vocês têm que buscar entre conversas uma forma de vocês terem prazer a dois. Esposa expondo para o seu marido seus gostos, marido expondo para sua esposa seus gostos, para que vocês tenham afinidade, para que o prazer de vocês sejam mútuos, para que não haja necessidade de vir a fraqueza, a tentação aos olhos fora do seu casamento. Porque a maioria dos casais hoje se separam ou então chegam à traição por causa dessa área do relacionamento sexual. É de tão grande importância o relacionamento sexual que a Bíblia cita várias passagens sobre isso. Então procure se acertar, procure ter afinidade. Na palavra de Deus diz que o homem não tem poder sobre a sua própria carne, mas sim a esposa. E a esposa não tem poder sobre a sua própria carne, sobre o seu próprio corpo, assim o seu marido. Para vocês verem a grande importância que tem do relacionamento. Procurem saber coisas, fetiches que vocês gostam. Vocês têm que analisar, que muitos casais hoje analisam o fetiche como uma forma de agir como pornografia. Há uma diferença do fetiche sexual e da pornografia. Que a pornografia traz para dentro do relacionamento de vocês um ambiente que foge dos mandamentos de Deus. Agora o fetiche são gostos que as pessoas criam para poder apimentar a relação sexual, tipo roupas, até mesmo alguns tipos de utensílios para poder apimentar. Agora a pornografia não. A pornografia são olhos, são pensamentos, são atitudes que fogem dos mandamentos de Deus. Procurem ter afinidade no relacionamento de vocês de forma adequada para que haja uma harmonia dentro da casa de vocês e que vocês não abram brechas para que o mal venha agir de forma constante nesse relacionamento. Tente manter um relacionamento sadio e frequente. Às vezes eu sei que muitas pessoas falam que depois que casam, não é porque a carne é a mesma, a pessoa é a mesma, o ser humano é a mesma. O que faz o esfriamento do ato sexual, do casamento, é o próprio casal. Então vocês têm que buscar aonde ocorreu essa fraqueza para restituir isso de volta no relacionamento de vocês. Porque o casamento não traz esfriamento sexual, como muitos dizem. O que traz o esfriamento sexual é a própria atitude do casal no dia a dia. Porque se você tem um apetite sexual fora do seu casamento ou antes do seu casamento, por que não vai ter perante o seu casamento? Então o relacionamento diário, as atitudes diárias acontecem para poder trazer o esfriamento do ato sexual para a vida de vocês. Como brigas constantes, a forma de se expressar no dia a dia, os gestos de carinho que se tornam ausentes. Então isso tudo vai ocorrendo para que haja o esfriamento sexual na hora que é para acontecer. Para vocês terem uma ideia da tão grande importância do ato sexual na palavra de Deus, que na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa:
mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem seu próprio marido. Em 1 Coríntios 7:2. É necessário que os dois sejam felizes sexualmente. Por isso ele insiste: o marido pegue a mulher, e devido à benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Em 1 Coríntios 7, 3, 4. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o homem não tem poder mais sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. E assim a sua esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. Por quê? Porque se ele não tem o poder sobre o corpo dele, quem tem a esposa, isso é sinal que o corpo dele, no ato sexual, só tem o direito de tocar, de sentir, de encostar, é a sua própria mulher. Assim é a sua própria esposa. Como ao corpo não a pertence, e sim ao marido, somente ele tem o poder de tocar, de sentir, de encostar nela. Então são esses pequenos atos, essas pequenas atitudes que formam o casamento. Porque muita gente diz que o sexo não é 100% casamento. Realmente o sexo não é 100% casamento. Mas por causa do sexo, muitos casais se separam. Por causa do sexo, muitos casais traem. Então, comece a analisar essa área da sua vida. Comece a analisar essa área com muito carinho. Conversem bastante. Eu sempre friso na conversa. Muita gente critica. Não é só conversar. Não, realmente, não é só conversar. Porque com toda conversa tem que ter as atitudes. Porque quando vocês conversam entre um acordo, tem que ter atitude de manter aquele acordo intacto, para que não haja quebra no acordo. Porque se houver quebra no acordo, então a conversa não adiantou de nada. Mas a conversa sim, a conversa é prioridade, a palavra é prioridade. Porque se vocês perceberem, Deus fez tudo com a palavra. Tudo que Deus faz é através da palavra. Jesus curava através da palavra. As cartas que dizem cada palavra, em cada parte da Bíblia, foi através da palavra. Então a palavra, a conversa, é prioridade no relacionamento. Então essa foi minha palavra do dia para vocês. Que Deus abençoe esse casal.